É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Anne sentou-se à janela e esperou pelo filho. Já era tarde. Os ponteiros do relógio marcavam 3 horas e John ainda não havia chegado em casa. Anne havia se aposentado recentemente e achava que finalmente poderia descansar e relaxar. Mas ela só podia sonhar com a paz. John, 35 anos de idade. Jogador inveterado de cartas, bebedor inveterado, ligado ao mundo do crime, não tinha respeito pela mãe. Se não fosse por sua mãe, ele já estaria na cadeia há muito tempo. Mas o amor de uma mãe fez maravilhas. É impossível contar quanto dinheiro e esforço Anna gastou para combater os vícios do filho. Suas modestas economias já haviam se esgotado há muito tempo. Portanto, ela mesma não tinha mais nada para um dia chuvoso. Seus amigos a aconselharam a desistir do filho e viver sua vida, mas ela não podia abandoná-lo à mercê do destino, sabendo muito bem a que isso levaria. John, por outro lado, não sentia pena de sua mãe. Ele preferia viver como quisesse. E mesmo quando Anne começou a se sentir mal, seu filho não se importou. A mãe entrou em casa agitada. Me dê dinheiro imediatamente. Eu devo isso aos meninos, perdi todo o meu dinheiro. Por que sou tão azarada? Alexander tem uma motocicleta, mas eu não tenho nada. Por que somos tão pobres? Perguntou ele. Por que o Alexander trabalha e você não? Suspirou Anna. Por que você não consegue um emprego? Nós viveremos como pessoas. Que tipo de trabalho? Está me desejando mal? Você se diz mãe. Bem, você trabalha, não parece rica, Juan murmurou irritado. Além disso, todo mundo tem pais, que ajudam com conselhos e dinheiro. E eu? Onde está meu pai? Eu não tenho pai. Então o que você quer de mim? Perguntou John. E Anne ficou em silêncio. Ela não tinha nada a dizer. Na verdade, ela nunca tivera um marido. Seu amado Byron havia se afogado. Quando eles se conheceram, sua dor não tinha limites. E então Anna descobriu que estava grávida. Ela tinha acabado de se formar em medicina e estava trabalhando como parteira em uma maternidade. Quando John nasceu, ela ficou em casa apenas por 3 meses. Nos 6 meses seguintes, o bebê ficou sob os cuidados da avó. A mãe de Anna morreu logo depois, e a jovem mãe não tinha ninguém para ajudá-la a criar o filho. Além disso, devido às inúmeras obrigações, a criança teve que ser colocada em um berçário de 5 dias. Lá, as crianças, embora bem cuidadas e alimentadas, ainda eram deixadas à própria sorte. Além disso, a falta de uma educação masculina, que não havia ninguém para oferecer, teve seu preço. Anna ficou sozinha, saiu de casa e nunca se casou. No trabalho, os médicos a respeitavam por sua diligência e suas mãos de ouro, e as parteiras a respeitavam por seu coração bondoso e bom atendimento, bem como por sua atitude reverente em relação aos bebês. Anna, mais de uma vez as jovens enfermeiras disseram: como ficaremos sem você quando se aposentar? A senhora é como uma mãe para nós e para as criancinhas, como uma avó querida. Meus queridos, respondeu Anna, sorrindo. Não deixarei de visitá-los. E, se necessário, cuidarei de vocês. Desde que minha saúde não me falhe. Durante seus 30 anos de trabalho, Anna conheceu diferentes mulheres, de leiteiras a promotoras, que mais tarde ajudaram seu poderoso filho a evitar a prisão por seus delitos. Quando se aposentou e perdeu a comunicação com seus colegas e pacientes, a mulher subitamente sentiu sua idade. Surgiram doenças que antes não tinham tido a chance de se manifestar. A preocupação excessiva com seu filho só piorou seu bem-estar. Recentemente, Anna começou a tossir muito e a sofrer de dores de cabeça e desconforto na região do peito. Sua temperatura subia de tempos em tempos sem motivo aparente. Ela atribuía tudo isso à fadiga crônica e à depressão de que muitos jovens aposentados sofrem. Mas, quando Anna sentiu as primeiras tonturas e fraqueza,
procurou seu terapeuta, que lhe receitou um tratamento medicamentoso. Mas todas essas manipulações não ajudaram em nada. Então, o médico a enviou ao hospital clínico para ser examinada. Ana, que era médica, sabia perfeitamente que o problema era muito mais sério do que fadiga e estresse. O terapeuta sugeriu, cautelosamente, que poderia ser câncer. Após uma consulta no hospital regional, Ana percebeu que a medicina gratuita na qual acreditava não era tão gratuita assim. Metade dos exames que lhe foram prescritos custava muito dinheiro, que a idosa simplesmente não tinha. Ela não tinha consciência para implorar aos amigos aposentados e não tinha esperança para seu filho. Não havia tempo para economizar. Por isso, Ana conseguiu um emprego na maternidade como assistente. Você me ajudará a limpar o chão do quarto dos fundos hoje à noite? Ana perguntou ao filho. O que mais? Eu sou um maricas ou algo assim? John se ressentiu. Você pode fazer isso sozinho. Ela percebeu que o filho não a apoiava e que não havia ajuda possível. Limpar e esfregar o chão não era fácil. Ela tinha que fazer uma pausa de vez em quando e depois voltar ao trabalho. Depois de receber seu salário, Ana reservou todo o seu salário para um exame médico. Ela ainda tinha que ganhar dinheiro para uma acomodação temporária na metrópole. Afinal de contas, o aluguel era muito caro lá. A cidade onde Ana morava era pequena, então todos os boatos se espalharam rapidamente. À noite, Ana, uma vizinha, foi visitá-la. Ela soube da notícia imediatamente. Ela se sentou em sua cadeira. Quem vendeu metade de sua casa? Como? Quando? Para quem? Ela apertou o coração. Por que não sei nada sobre isso? É seu filho. Encantado com o efeito que a notícia teve sobre Ana. Quando ele saiu, suas palavras não saíam da cabeça de Ana. Como um filho poderia fazer uma coisa dessas, apunhalar a própria mãe pelas costas? E Ana ficou sentada à janela, esperando pelo filho. Como de costume, John chegou em casa bêbado, sem tirar os sapatos, e se deitou na cama limpa. John, acorde. É verdade que você vendeu metade da casa? Mas eu vendi e vendi, murmurou o bêbado. O que você acha que é a minha metade? O que eu quero, eu faço. Por que você não me disse? Você e eu vamos dividir um quarto. Para quem você o vendeu? Mamãe se preocupou. Eu não vou responder a você, declarou John. Um homem precisava que eu lhe desse dinheiro. Eu o perdi em cartões e tive que pagá-lo de volta, porque dívida de cartão é sagrada. Você não entenderia. E eu vou morar com você. Para onde você vai? E o filho pródigo adormeceu, enrolado no travesseiro. Anne não conseguia acreditar no que havia acontecido. Como seu filho, que havia sido tão bom desde o início, poderia ter se tornado tão indiferente e egoísta? Afinal, durante toda a sua vida, Anne havia lhe dado a bugiganga, na esperança de criá-lo para ser um homem bom e receptivo. Mas acabou acontecendo exatamente o contrário. Em parte, a mãe sentia sua própria culpa. Em sua juventude, ela deu pouca atenção à criança, tentando ganhar mais, assumindo tarefas extras, e seu filho, naquela época, tinha que dormir sozinho em casa. Por isso, ela se tornou distante. A notícia da venda da casa a atingiu com força. As dores de cabeça voltaram. E a tosse só piorou. Ana se sentia tão infeliz, tão solitária. E não havia ninguém para confortá-la. No dia seguinte, quando sua mãe estava no trabalho, John se levantou, comeu o café da manhã que Ana havia preparado para ele e foi fazer suas próprias tarefas. Se é que isso pode ser chamado de perambular pela cidade. Ele não voltou e, no dia seguinte, não estava mais lá. O telefone não atendia, e todos os tipos de comparsas não conseguiam explicar a Ana onde estava seu filho pródigo. Mesmo no trabalho, no corredor, ela pensava nele e em quem havia se tornado o novo dono de metade de sua casa. No que está pensando, Ana? Perguntou-lhe sua enfermeira conhecida. Sobre a vida? Suspirou a mulher. Como cheguei ao ponto de ter de viver sob o mesmo teto com um estranho? Venda sua metade da casa, aconselhou a enfermeira, junte algum dinheiro e compre um apartamento.
Daqui, não há nada a acrescentar a isso. Posso lhe dar algum dinheiro? As meninas me emprestarão e você me pagará depois, sugeriu a colega. Quem é você, Betty? Não posso pagar tanto dinheiro pelo resto da minha vida. Além disso, tenho de pagar o exame na cidade, um apartamento alugado por enquanto. E eu nem sequer economizei dinheiro para isso. Que apartamento? Onde? Anne estava amargurada pelo fato de estranhos estarem dispostos a ajudá-la, mas não seu filho. Como ela teria ficado feliz se ele tivesse tomado juízo, encontrado um emprego, se casado e finalmente lhe dado netos? Mas Ana achava difícil trabalhar. Ela estava feliz por poder estar entre as pessoas em vez de ficar em casa. Ela não queria voltar para casa. Especialmente porque metade dela já pertencia a algum estranho. Como você conheceu seu novo inquilino? Perguntou a vizinha, que a esperava na porta havia muito tempo. Não, ele não veio, respondeu ela, cansada após o turno. Como é possível comprar uma casa e não vê-la primeiro? A mulher se perguntou. E se tiverem lhe vendido orelhas podres em vez de uma casa? Minha casa não são minhas orelhas, disse Ana e saiu, batendo a porta. Ela estava cansada do escrutínio dessas pessoas fofoqueiras, que se embriagavam com a dor dos outros. Ana decidiu preparar o jantar. Ela ainda tinha esperança de que seu filho voltasse logo. Além disso, o crepúsculo estava se tornando mais espesso do outro lado da janela. De repente, bateram à porta. Ana achou estranho. Quando seu filho esquecia as chaves, ele batia na porta com os pés ou batia na janela, claramente chamando por um estranho. Por isso, a mulher não abriu a porta imediatamente. Primeiro, ela olhou pela janela do terraço e viu um estranho parado na varanda. Quem é? Perguntou ela. Sou eu. O novo proprietário da casa, respondeu uma agradável voz masculina. Por que você não tem as chaves? Perguntou Ana. Isso lhe pareceu suspeito. Seu filho não as deu para mim. Ele disse que havia perdido a segunda via, respondeu ela. Posso lhe mostrar o contrato de venda. O homem foi até a janela e segurou o documento contra o vidro para que a proprietária pudesse ver o que estava escrito nele. Anne reconheceu a assinatura do filho e teve novamente uma sensação desagradável. Eu atendo, disse a mulher. Ele estava vestido com roupas de noite, semelhantes a um roupão. O intruso parecia um tanto abatido, com bochechas sonolentas e um olhar cansado, cabelos curtos e uma barba de 3 dias. Era evidente que o homem não vinha de um lugar distante. Seu coração se afundou de medo. Ela não sabia o que esperar. Suas mãos tremiam e ela se sentia tonta. Ana sentiu falta de ar com a excitação. Seus olhos escureceram de repente e suas pernas pareciam algodão. A mulher sentiu seu corpo enfraquecer e sua consciência afundar em um abismo negro. Você está doente, foi tudo o que ela conseguiu ouvir. Ana acordou em sua cama. Ela tinha uma compressa fria na cabeça. Meias quentes estavam em seus pés e seu novo proprietário estava sentado ao lado dela em uma cadeira, olhando-a com preocupação. Que bom que você acordou, ela disse e sorriu. Eu estava tão assustada que chamei uma ambulância. O médico disse que você estava muito tensa e precisava descansar. Ele lhe deu uma injeção e você ficou dormindo por 2 horas inteiras para não levantar suspeitas. Eu disse a eles que era seu filho. Está tudo bem, respondeu Ana calmamente. Muito obrigada. Muito obrigada por conhecê-la. É até embaraçoso. Você demorou tanto para ir ver a casa que eu estava pensando em todo tipo de coisa. Há uma vizinha que gosta de fazer fofoca. Foi ela quem me armou uma cilada. Ana sorriu levemente. Sim, a culpa é minha. Eu deveria ter vindo mais cedo, disse o homem. Desculpe-me, mas estive em sua cozinha por um tempo. Coloquei a chaleira no fogo e fritei alguns ovos para 2. Também cortei uma salada. Você deve estar com fome. Venha, vou lhe dar de comer. Pela primeira vez em anos, alguém estava cozinhando para Ana. Ela sentiu pena de si mesma e chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza ou decepção.
Eram lágrimas de alegria e alívio por suas expectativas não terem sido atendidas e por um homem bom, e não um estranho malvado, estar sentado à sua frente. O homem ajudou Anne a se levantar, ir até a cozinha e se sentar em uma cadeira. Ele também colocou um travesseiro sob suas costas. Ela percebeu esse gesto, e isso a fez se sentir bem. Eles comeram em silêncio e somente na hora do chá decidiram conversar. Cada um estava curioso para saber com quem teria de morar. Vamos nos conhecer melhor, sugeriu o hóspede. Meu nome é Patrick. Meu nome é Ana, respondeu a mulher. Pode me chamar de tia Ana. Além disso, depois do que aconteceu no terraço, pode me chamar de você. Vamos chamar de tia Ana, Patrick sorriu. Fale-me sobre você, Patrick, ela perguntou. Moro com meu filho. Ele tem 35 anos. Aposentei-me recentemente, mas por enquanto preciso economizar para fazer um check-up caro. Infelizmente, meu filho não trabalha em lugar nenhum e não aspira a nada. Eu também gosto de ordem, mas nossa casa raramente é silenciosa. O Drunk John vem e frequentemente faz shows. Portanto, peço desculpas antecipadamente se você tiver que ouvir isso, disse-me Ana. E eu sou quieto, disse Patrick. E também gosto de silêncio. Sempre mantenho todas as minhas coisas em seus lugares, não acumulo sujeira. Não se preocupe com meu filho, estou acostumado com o barulho da prisão. Ele deve ter percebido, pela minha aparência, que estive lá recentemente. Isso deve ter sido a gota d'água para você. Foi por isso que você desmaiou. A culpa deve ter sido minha. Mas não se preocupe, não vou decepcioná-lo novamente. Sabe, eu nunca tive pai ou mãe. Fomos ensinados a seguir a ordem no orfanato. Espero que você e eu sejamos amigos e nos demos bem. Você tem a idade certa para ser minha mãe, portanto, pode sempre contar comigo para ajudá-lo. Acho que John e eu nos tornaremos amigos. Você joga cartas e bebe muito? Pergunta Ana com cautela. Não, eu não jogo. Não é minha praia. E também não bebo. Só um pouco nos feriados com companhia. Então não seremos amigos, concluiu a mulher. Bem, então, não, disse Patrick. Então já tive o suficiente de sua companhia. Ah, e eu preciso arrumar um emprego. Você é a boazinha por querer ir trabalhar logo. Não é assim. Ana zombou dele. Bem, já é tarde. É hora de ir para a cama. Você, tia Ana, vá para a cama. Eu lavo a louça, ofereceu Patrick. Ah, eu posso lavar a louça sozinha, gaguejou Ana. Não me lembro da última vez que alguém lavou a louça para mim. Tudo bem, acostume-se, pense nisso como se tivesse uma empregada doméstica agora, Patrick sorriu. Tudo bem, ela concordou. Então vou pegar algumas roupas de cama para que você possa ter uma boa noite de sono. Você deve estar cansado da viagem. Já dormi, Patrick sorriu. A roupa de cama seria muito bem-vinda. Faz muito tempo que não durmo em casa com lençóis brancos. Patrick ficou para trás para cuidar da cozinha, e Ana foi para o quarto que não era mais dela. E ela não estava acostumada com isso. Quase não lhe restavam forças. Mas ela queria fazer algo para que seu novo hóspede se sentisse confortável. Especialmente porque ela se sentia atraída pelo jovem. Ela tinha a sensação de que conhecia Patrick há muito tempo. Era como se ele fosse seu filho mais velho voltando de uma longa viagem de negócios. Ana trouxe a melhor roupa de cama para hóspedes. A branca com flores azuis, ela endireitou a cama, afofou os travesseiros e colocou um lençol limpo. Depois, com movimentos familiares, colocou o travesseiro e o cobertor em uma pilha organizada, colocou 2 toalhas felpudas sobre o travesseiro. Em seguida, alisou a cama com as mãos e saiu do quarto. Ana já estava dormindo há muito tempo quando a nova inquilina chegou. Ela havia terminado de discutir na cozinha. Patrick apagou a luz, certificou-se de que tudo estava em ordem e foi para seu quarto. Quando entrou e viu a cama bem arrumada, suspirou de alívio, dele havia sido aceito. Ele percebeu que finalmente havia encontrado um lar.
Suas preocupações de todos aqueles dias haviam desaparecido. E ficou feliz por não precisar mais se preocupar com o tipo de vizinhos que teria. Ele havia comprado metade da casa por nada, pensando que apenas alcoólatras moravam lá e que teria de lutar todos os dias por paz e tranquilidade. Mas acabou não sendo tão ruim. E a proprietária é uma senhora idosa muito simpática, com quem ele se sente à vontade. Ele não estava mais preocupado com John, porque percebeu que sua mãe estaria do lado de Patrick, e os dois poderiam colocar esses pensamentos em ordem. O homem cansado se deitou para aproveitar o conforto de um lar que não sentia há mais de 5 anos e adormeceu profundamente. De manhã, uma Ana descansada preparou o café da manhã e convidou Patrick para a mesa. Descobriu-se que ele já havia se levantado há muito tempo, limpado a cama e estava consertando a perna da mesa. Ao ver isso, Ana ficou feliz por finalmente ver a mão de um homem na casa. Na verdade, a casa dela e a de John precisavam muito de reparos. Ana se preocupava constantemente com o fato de que os anexos estavam se deteriorando lentamente e não havia ninguém para consertá-los. Ana sempre pedia ao filho que consertasse a cerca amassada, mas ele ignorava seus pedidos. Vejo que você é um faz-tudo, disse-lhe Ana. Quando Patrick estava procurando os parafusos certos. São apenas pequenas coisas, respondeu Patrick. Você verá, tia Ana. Farei o meu melhor. Depois do café da manhã, os novos vizinhos foram para seus quartos. Ana foi trabalhar na maternidade e Patrick foi procurar um emprego. À primeira vista, Patrick não inspirava confiança. O exterior do condenado era simples, e suas roupas o denunciavam como um homem do mundo. Além disso, os empregadores não queriam contratar um ex-presidiário, mesmo que ele estivesse em liberdade condicional. Eles pediam que ele voltasse na próxima vez ou diziam que o chamariam. Ambos os lados estavam cientes de que ninguém contrataria Patrick. Foi somente graças a um capataz, brigadier, que estava supervisionando a construção de um novo prédio de apartamentos, que Patrick conseguiu encontrar um emprego com um contribuinte. Você vai ter um trabalho difícil, o capataz o advertiu. Espero que não se saia como uma mocinha. Temos rapazes simples, acostumados a arar, para o caso de você conseguir uma palavra forte para dizer. E me diga logo, você abusa do álcool? Se sim, vá embora. Temos uma equipe forte. Os homens, é claro, também são pessoas e às vezes gostam de fazer uma pausa agradável e comer uma refeição quente, mas somente em feriados ou ocasiões especiais. Sim, eu quase nunca bebo, garantiu Patrick ao capataz. E também não suporto bêbados. Tenho que viver sob o mesmo teto que um deles. Muito bem, então, aprovou o capataz. Acho que todos vão gostar de você. E antes da prisão, onde você trabalhava? Para que estudava? Eu também era órfão, Patrick começou a história, mas eu estava ansioso para sair para o mundo. É por isso que me formei em 2 institutos de Economia e Direito. Comecei a trabalhar no fundo do poço em uma grande empresa industrial e subi até chegar a gerente de desenvolvimento. Depois me cansei de trabalhar para meu tio. Abri meu próprio negócio. Tenho uma família e uma casa grande. O único problema é que não posso voltar, e não há para onde ir. Ninguém está esperando por mim lá. Não há filhos. E agora minha esposa também se foi, ela está morta, perguntou o capataz, intrigado com a história. O que aconteceu? Não aconteceu nada com ela. Minha Beth está viva e se recuperando. Disse Patrick com tristeza. Mas a minha não está, ela é maior. Quando eu estava na penitenciária, ela foi com meu parceiro. Pessoas que conheço me escreveram que eles vivem felizes para sempre e administram meus negócios juntos. E eu recebo o 3º extra. Por que é um extra? Você tem um negócio, não tem, por que não recebe de volta? Questionou o encarregado. Quem vai fazer parceria com um ex-presidiário? Você acreditaria nisso, arriscando seu próprio bem? Patrick perguntou e, vendo a hesitação, respondeu por ele. Você está vendo. E você não teria confiado nele. Não fique tão chateado, você, respondeu o brigadeiro. Vai dar tudo certo. Você verá.
Depois de seu primeiro turno, Patrick voou para casa para contar a boa notícia ao vizinho. No caminho, ele parou na loja e comprou um bolo para fazer um lanche e comemorar a ocasião. Mas sua alegria durou pouco. Ela encontrou Juan bêbado na cozinha e seu filho a repreendendo por não lhe dar dinheiro para beber com os amigos. A mulher soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. "O que está acontecendo?" Patrick perguntou. John olhou para ele com os olhos embaçados e depois gritou: "Quem diabos é você e como entrou aqui, minha mãe ou algo assim?" "Bem, abaixe a garrafa. Para que eu preciso do seu bolo? Eu moro aqui. Você mesmo me vendeu metade da casa ou já se esqueceu?" "Não preciso me lembrar de seu rosto", declarou o bêbado John. "Então vá para a sua metade e sente-se lá. Na verdade, eu tenho o direito de estar na cozinha e em outras partes da casa, porque nós as compartilhamos por contrato. Você só está proibido de ficar em seu quarto. E você pode ficar no meu." John olhou para Patrick atônito. Era óbvio que ele estava forçando a memória, mas não conseguia se lembrar de nada. "Você vai me dar dinheiro ou não?" ele implorou à mãe. "Não vou lhe dar nada", disse Anne, enxugando as lágrimas. "Vá arrumar um emprego. Não preciso mais alimentá-lo tanto." Ali, o homem acabou de voltar da prisão e foi imediatamente procurar emprego. "A propósito, pode me parabenizar, tia Ana. Estou trabalhando no canteiro de obras, parece que a turma não é ruim, e o chefe está aqui, um homem bom e compreensivo." "Estou muito feliz por você, Patrick." Ana se sentou e suas lágrimas secaram instantaneamente. "Aqui está o bolo que comprei. Vamos tomar um chá." "Vamos comemorar", sugeriu o homem. "Mas você não pode se safar com bolo", disse John. "Você precisa de 2 garrafas de vodka ou uma caixa de cerveja. Mas é melhor ter os 2. Você sabe, cerveja sem vodka é dinheiro jogado no ralo." "Eu não vou beber", disse Patrick com firmeza. "E você também não deveria. Acho que você já bebeu o suficiente por hoje. A propósito, meu nome é Patrick, caso tenha se esquecido. Não importa qual seja seu nome, se você não compra ou bebe vodka, você não é um homem." "E você é um homem", cuspiu Patrick. "Você ficou sentado no pescoço da sua mãe até os 35 anos, está irritando-a, ela não consegue arranjar o dinheiro para o hospital sozinha. Você está sugando tudo dela. Como um buraco sem fundo. Que vergonha por roubar sua mãe." John reagiu às palavras de Patrick, perplexo. Ele olhou para a mãe, depois para o novo vizinho, pegou a caneca favorita de Ana e a jogou contra a parede junto com o chá. A porcelana se quebrou e deixou gotas de chá na parede. Sua mãe cobriu o rosto com as mãos. Patrick, por sua vez, ficou em silêncio observando o frenesi de John. Ele havia contado mais do que isso na prisão. Por isso, a piada boba do bêbado patético não o comoveu nem um pouco. A única pena era a caneca e os nervos da anfitriã, que, ao que parecia, também estava cansada de aturar as palhaçadas de seu filho debochado. Quando John foi para a cama, Patrick o ajudou a recolher os cacos da xícara e a limpar o chão. Percebendo as lágrimas nos olhos de Ana, ele perguntou por que ela estava chorando. "Era a xícara de seu pai, meu querido Byron", respondeu ela. A mulher recolheu cuidadosamente os fragmentos em uma sacola e os colocou na mesa de cabeceira. Patrick entendeu por que John havia quebrado aquela caneca em particular. Ele sabia muito bem o quanto ela era preciosa para sua mãe e decidiu machucá-la. No que dizia respeito a Patrick, ele não conseguia entender. Depois de irem para a cozinha, Patrick e Ana decidiram tomar chá e comemorar seu primeiro dia de trabalho. Em seguida, foram para o pequeno jardim que cercava o chalé de Ana. Patrick notou o estado ruim das plantas e das construções no jardim. Assim, a primeira coisa que ele fez foi pegar uma foice e cortar os arbustos de bardana e urtiga. Ana sentou-se em uma velha cadeira de jardim, observando alegremente o trabalho do homem. Mais tarde, Patrick descobriu que o jardim não era de todo ruim. Não apenas macieiras estavam crescendo, mas também pereiras, cerejeiras, groselhas, amoras jovens e groselhas. "E aqui você poderia plantar framboesas", Patrick apontou para um canto vazio do jardim.
Tia Ana, você gosta de framboesas? Claro que sim, respondeu Ana e sorriu. Ela estava encantada por ver seu jardim tão transformado da noite para o dia pelos esforços de Patrick. Uma hora depois, já estava escuro e os vizinhos amigáveis se dispersaram para seus quartos. Patrick adormeceu rapidamente. Ele estava satisfeito com o dia, portanto seus pensamentos eram leves e seus sonhos claros. De manhã, depois de esperar que Patrick saísse para o trabalho, John começou a dirigir. Ele decidiu mudar de tática e ficar do lado dele. Vejo que você confia demais nesse cara, declarou. Veja, porque ele é um ex-presidiário. Ainda não sabemos em que artigo esse idiota estava. E se ele for reincidente? Ou pior, um assassino? Ele vai pegar todo o seu dinheiro e, à noite, vai lhe dar uma facada na garganta e tchauzinho. De que diabos você está falando? Indignou-se a mãe. Patrick é um bom homem. Posso sentir isso em meu coração. Mas você deveria fazer melhor. John não respondeu nada, apenas se levantou e saiu. E Ana, indo para a cozinha, começou a trabalhar. Hoje era seu segundo mês de pagamento. Ela pôde ir à cidade para fazer um check-up. Finalmente, ela tinha dinheiro suficiente para viver e pagar o exame. À noite, quando chegou em casa depois do trabalho, Ana decidiu colocar tudo o que ganhou em um envelope, abriu a gaveta da cômoda, tirou um envelope, mas não encontrou dinheiro. Sua alma ficou fria. O ressentimento e a decepção tomaram conta de seu coração. Será que Patrick era um ladrão comum, que havia conquistado a confiança da idosa aproveitando-se de sua fraqueza? Ana não queria acreditar nisso. Mas o dinheiro havia sumido. E isso significava que alguém o havia levado. Sem pensar duas vezes, ela ligou para o detetive Dexter. Ele era o tipo de policial a quem se podia confiar qualquer coisa, que servia fielmente ao seu país, independentemente do tempo pessoal ou das circunstâncias familiares. Dizem que homens assim são o solo que mantém a terra unida. Então, Ana, você diz que foi roubada? Perguntou o policial distrital, olhando ao redor da sala. Há suspeitos. Não poupe ninguém. Diga logo como é. Você não está livre do perigo? Não sei o que pensar, lamentou Ana. Acabamos de receber alguns inquilinos. Como são os inquilinos? O proprietário de metade da nossa casa vendeu essa metade para ele, meu John. Tudo o que sei é que ele voltou da cadeia. Mas, por outro lado, Dexter. Ele é um bom homem, trabalhador, consciencioso. Eu vi como nosso jardim foi transformado. Patrick fez tudo isso. Não olhe para isso, Ana. Você sabe como eles são espertos? Há um homem andando por aí, todo positivo. E ele tem mais de uma condenação em seu crédito. E ele acredita nas pessoas depois disso. E se ele não for culpado, preocupou-se a mulher. É possível ofender o inocente. Se ele não for culpado, é claro que é possível ofendê-lo. Mas se a pessoa for boa, então é possível ofendê-la. Mas se a pessoa for boa, ela perdoará, concluiu o policial do distrito. Ana continuou pedindo a Dexter que não iniciasse o caso ainda, mas que tentasse resolvê-lo por conta própria. Ela não queria que Patrick voltasse para a cadeia. Tudo bem, concordou o policial da delegacia. Só por respeito a você, Ana, por ter salvado minha esposa no parto. Farei vista grossa para o acidente. Mas vou investigar o caso de qualquer forma e vou ajudá-la a recuperar seu dinheiro enquanto verifico. Que tipo de pássaro é esse seu Patrick? Voltarei à noite quando todos estiverem em casa. Muito obrigada, Golden Yu, Dexter, soluçou e chorou Ana. Se não, seu inquilino vai fugir com todo o dinheiro, advertiu o oficial da delegacia e, depois de se certificar de que Ana havia se acalmado, Dexter foi para seu posto. Uma hora depois, Patrick voltou do trabalho. Ana pôs a mesa como de costume. Você não vai jantar, tia Ana? Perguntou Patrick. Estou cheia, a mulher respondeu calmamente e ficou em silêncio. Ela se lembrou das palavras do policial, que havia lhe pedido para não mostrar na cara que sabia sobre o dinheiro perdido no quarto. Ana se sentiu desconfortável.
Dois pensamentos lhe ocorreram. Por um lado, Ana não queria acreditar que o homem sentado à sua frente pudesse ter feito tal coisa. Por outro lado, ela precisava de seu dinheiro. Ana se sentiu ofendida por alguém ter traído sua confiança. É verdade que dizem que quando você espera, o tempo se arrasta, então os minutos para Ana se transformaram em borracha. Ana aguardava impacientemente a chegada de Dexter e estava um pouco ansiosa. A mulher não entendia de onde vinha o medo em sua alma. Ou ela temia por Patrick e seu destino, ou por si mesma. Meia hora depois, uma batida silenciosa na porta foi ouvida. Boa noite, Dexter cumprimentou os presentes, entrando na cozinha. Olá! Patrick olhou para o homem uniformizado com surpresa. Você, Patrick? O homem perguntou. Sim, mas eu já vim me registrar. Acabei de mostrar meu certificado de liberdade em outra delegacia de polícia, respondeu Patrick. Sou capitão de polícia, o policial se apresentou. E estou aqui por outro motivo. É sobre algo que está faltando no quarto da Ana. A pedido dela, não escrevi um relatório, mas decidi esperar pelo suspeito. Quer dizer você? O que me diz, cidadão? Perguntou o policial na delegacia de polícia. Surpreso e indignado, Patrick se levantou tão abruptamente. A notícia veio sobre ele como uma onda. Ele olhou para Anne com um olhar como se tivesse sido insidiosamente traído e caluniado. Mas quando viu o rosto calmo do policial, ele entendeu que poderia ter uma conversa sincera com o homem. Ele entenderia. Eu não peguei o dinheiro, disse Patrick com a voz rouca e trêmula de ressentimento. Eu não teria coragem de roubar nada da tia Ana. Além disso, eu não sou um ladrão. Eu, como policial, tenho que descobrir todos os fatos. É por isso que você não está algemado agora, mas siga seu caminho com calma. Estou lhe dando a oportunidade de se justificar e provar sua inocência, disse o policial. Ouvi dizer que você estava preso por homicídio involuntário e que houve um atropelamento e fuga. Como dizem, todo tipo de coisa acontece. Mas, nesse caso, parece que você fugiu da cena do crime. Não há credibilidade nessas pessoas. Pelo menos da minha parte. Eu estava dirigindo naquele dia, e meu parceiro de negócios. Ele pediu meu carro para ir a algum lugar tarde da noite, mas não me lembro onde. Ele atropelou um homem. E não só não o ajudou, como fugiu do local. Meu parceiro, como um chacal, devolveu meu carro, amassado e com o para-choque ensanguentado, à noite, colocou-o na garagem e ficou calado sobre o que havia acontecido. Pela manhã, a polícia chegou e encontrou os danos no meu carro e o sangue da vítima. As câmeras mostraram que o homem encapuzado estacionou o carro na minha garagem e foi até a minha casa. O passageiro estava usando o mesmo moletom que eu. Além disso, ele o deixou em uma cadeira do pátio. Todas as evidências apontavam contra mim. Minha esposa deveria me ajudar a contratar os melhores advogados de nossa cidade. O sócio negou e não admitiu sua culpa. Esses advogados me prometeram 1 ou 2 anos de prisão. Mas, no final, peguei os 6 anos completos. A única coisa que tive sorte foi o fato de o diretor da prisão ser um bom homem. Ele conseguiu que eu saísse em liberdade condicional 1 ano antes, o que equivale a uma vida inteira na prisão. E não havia mais ninguém para me ajudar. E eu não tinha uma família forte como os outros, como o John. Eu o invejava, pois com uma mãe como a tia Ana, ele poderia mover montanhas. Por que um colega de prisão me armou uma cilada? Eles me explicaram isso na prisão. Um preso do lado de fora tinha pessoas que descobriram que minha esposa estava vivendo com o mesmo parceiro. Esse desgraçado bateu em um homem, colocou a culpa em mim e está vivendo sua vida como bem entende. Meus negócios estavam sendo conduzidos em minha casa. Não contei tudo isso à tia Ana porque não queria aborrecê-la, nem sobrecarregá-la com meus problemas também. Ela está muito doente e eu quero ajudá-la com dinheiro. Depois da história de Patrick, todos ficaram em silêncio. Todos estavam pensando em suas próprias coisas e digerindo as informações. A primeira a quebrar o silêncio foi Ana. Sinto muito, disse ela. Fiquei magoada por não encontrar meu dinheiro.
Mas, no fim das contas, não era tão importante assim. Por que mandar um homem para a cadeia por causa de algumas notas? Dexter disse que não iria escrever uma declaração. Eu só queria saber quem tinha levado meu dinheiro. O policial era um homem experiente e tinha visto muitos casos confusos. Por isso, decidiu dar uma olhada no caso. Ana, diga-me onde está seu filho John. Você sabe? Hoje fomos chamados para acalmar os desordeiros no café Ogoniok. E vimos seu filho no meio da multidão com companhia. Dizem que ele estava servindo álcool para todos. Ele comprava os salgadinhos mais caros e se gabava de ter os bolsos cheios de dinheiro. Onde ele conseguiu tanto dinheiro? Eu não sei. Ana suspirou com medo. Afinal, ele tinha acabado de dar todo o dinheiro da casa para pagar uma dívida de cartão de crédito e, há 2 dias, me pediu novamente. Mas eu não deixei. Eu disse a ela para ir trabalhar porque estava cansado de sustentá-lo. Talvez ela tenha aceitado. Certamente não vou deixar esse ladrão sem vergonha voltar para casa. Deixe-o viver com outra pessoa. O policial ficou feliz pelo fato de a própria mulher ter entendido tudo. E a situação desagradável foi resolvida. Dexter disse: tudo bem, então, eu vou para casa. Mas se precisar de alguma coisa, me chame. Dexter olhou para a mulher com certo escárnio. Desculpe-me, cidadã. É apenas um trabalho. Está tudo bem, eu entendo. Mas eu estava com medo. Queria saber se a senhora acreditaria em mim. Com um suspiro de alívio, Patrick respondeu. Dexter se afastou e Ana não sabia para onde olhar. Ela estava envergonhada por acusar um bom homem de roubo. Patrick entendeu e viu a angústia de tia Ana. Não estou ofendido. Sei como é difícil ganhar esse dinheiro. Para que você precisa dele? De quanto mais você precisa? Eu o ajudarei. Eu não preciso de nada. Só tenho trabalho suficiente para mais 2 meses. Caso contrário, a doença não está cochilando e esperando. Amanhã ligarei para a cidade e marcarei um check-up. Encontraremos um lugar para você morar. Eu pagarei por tudo. E não se preocupe com mais nada. Ana não conseguia acreditar no que ouvia. Depois de magoar tanto Patrick, ele ainda quer ajudá-la. Ao gastar o dinheiro roubado, ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Estava envergonhada e magoada. Patrick se aproximou e colocou o braço em volta dos ombros de Ana. Não se preocupe, tia Ana, vai dar tudo certo. Agora vamos dormir. Você se preocupou demais hoje. Tudo ficará melhor pela manhã. Ana olhou pela janela e viu que já estava escuro. Elas foram para seus quartos, mas não conseguiram dormir imediatamente. Ambos pensaram sobre os eventos que haviam acontecido. Na manhã seguinte, tomaram o café da manhã em silêncio, tentando não se lembrar dos momentos desagradáveis. Ana estava feliz por ter de ir trabalhar. Assim, ela poderia se distrair do constrangimento que havia causado a Patrick. Depois do almoço, ela ligou para a prefeitura e marcou uma consulta para os exames necessários. Ela também fez acordos com o proprietário da casa alugada. Ana se dirigiu ao médico-chefe da maternidade. Soubemos que ela será tratada na cidade. Aqui, pegue isso de nossa equipe. Desejamos que você se recupere bem. Obrigada, meus queridos. Disse Ana, com a voz embargada pelas lágrimas. Estou muito feliz por ter vocês e por terem permitido que eu trabalhasse aqui por um tempo. A equipe desejou a ela uma rápida recuperação e a mandou para casa para descansar. E outra surpresa a aguardava. Patrick havia comprado comida para 2 semanas e preparado um delicioso jantar. A mesa estava posta e, no carrinho, estavam as flores favoritas de Ana e margaridas. Tia Ana, sente-se à mesa de jantar. Sugeriu o homem alegremente. Vamos esquecer tudo e começar do zero. Obrigada, meu caro Patrick. Ana ficou profundamente surpresa com esse encontro. É realmente um presente maravilhoso. Mas isso não é tudo, disse Patrick. Pegue esse dinheiro, gaste-o, não o poupe.
É para isso que ele serve, para gastá-lo. Patrick lhe deu o grosso maço de dinheiro que havia acumulado em seu trabalho na prisão e aqui fora. Ele sabia que aquela mulher doente precisava muito daquilo, e ele podia viver com isso. No dia seguinte, John apareceu. Ele se jogou aos pés da mãe e implorou perdão por ter roubado todas as suas economias. Mas Ana não sentiu pena dele. Ela estava farta das travessuras do filho, da indiferença dele para com ela. O que um estranho via nele? Além disso, Ana sabia muito bem que John havia voltado porque estava sem dinheiro para beber. Ela o perdoou, pois era uma mãe boa e amorosa. Mas um resíduo desagradável e um ressentimento permaneceram em sua alma. Ana impôs uma condição ao filho: ou ele arrumaria um emprego e ficaria na casa, ou sairia pelos 4 lados. John, percebendo que agora não tinha casa própria e nenhum lugar para ir, concordou com essas exigências. Ana foi para a cidade de bom humor. Ela fez os exames necessários e aguardou os resultados. E para não ficar parada, para não se entediar, ela foi a museus, visitou teatros e passeou pelo parque da cidade, apreciando sua beleza. Mas o bom humor durou pouco. O médico deitou Ana no chão. Seus exames estão prontos, Ana, disse o médico com uma expressão séria no rosto. Nossa suposição está correta. Infelizmente, você tem um tumor maligno no pulmão direito. Ao ver a paciente empalidecer, o médico acrescentou rapidamente. Felizmente, a doença ainda não está muito avançada, portanto, há uma boa chance de vencê-la. Ela precisa de uma operação urgente. Tudo bem, doutor, estou ouvindo. Ana se recompôs. Quanto custa a operação? Quando o médico lhe disse o valor, a mulher se deu conta de que não conseguiria levantar tanto dinheiro. Nem mesmo vendendo toda a sua antiga casa, muito menos a metade dela. Mas como ela viveria seus últimos meses aproveitando a vida? Ana pensou. É bom ter Patrick por perto, não é tão chato morrer, pensou Ana. Agradecendo ao médico, ela foi para casa. No ponto de ônibus, encontrou Patrick. Ele sabia, pela aparência dela, que as coisas estavam indo mal, então não fez nenhuma pergunta para não perturbar ainda mais a mulher. O que há de interessante na cidade? Patrick perguntou, tentando não tocar em um assunto delicado. Já vi muitas coisas interessantes, a mulher se gabou. Deveríamos ir com você algum dia, também, para termos companhia, Patrick percebeu. Eles caminharam em silêncio. Foi só quando chegaram em casa, quando Anne viu a suntuosa mesa posta, que ela chorou e contou tudo para a vizinha. Está tudo bem, Patrick a consolou. Vamos conseguir o dinheiro. Devemos anunciar uma campanha de arrecadação de fundos ou o que quer que seja que eles fazem nesses casos? Bem, quem vai dar dinheiro a um idoso quando as crianças estão tão doentes? Tirar os aposentados de suas contas? Ana respondeu com tristeza. Você não precisa pensar assim, exclamou Patrick. Você não vai morrer, nós vamos lutar. Com essas palavras, Ana se acalmou um pouco e olhou para a situação de uma perspectiva diferente. Ela tinha sorte de ter encontrado alguém como Patrick na jornada de sua vida. Mesmo que eles não conseguissem o dinheiro, o fim de sua vida não seria solitário. John chegou 1 hora depois, dizendo que estava procurando trabalho, mas cheirava a hálito, e todos perceberam onde ele realmente estava. Durma aos pés de seus amigos. Quando recebeu a notícia sobre a saúde de sua mãe, ele não ficou nem um pouco chateado, mas ficou sentado como se nada tivesse acontecido. Mas o que você pode fazer agora? A vida é assim mesmo. Seleção natural, como dizem, sobrevivência do mais apto, disse John. Patrick ficou surpreso com essas palavras e olhou para Ana. Sua mãe já esperava essa reação, então ela fingiu não se importar com as palavras de John. Mas elas eram um fardo pesado no coração de sua mãe. Será que ela realmente merecia ser tratada assim pelo próprio filho? Patrick percebeu sua confusão. As palavras de John o magoaram como se tivessem ferido sua própria mãe. Ele teria dado todo o dinheiro do mundo para ver o rosto dela de uma vez por todas. Então, ele jurou a si mesmo lutar pela vida da mãe de outra pessoa.
Na manhã seguinte, Ana começou a se sentir mal. Parecia que as palavras desumanas de seu filho a haviam deixado esgotada. Patrick chamou a ambulância. John, como de costume, não estava em casa. No pronto-socorro, Patrick foi chamado por um médico do hospital local. Ele o confundiu com o filho de uma mulher doente. Meu jovem, você está ciente do estado de saúde de Ana? Perguntou o médico. Sim, ela acabou de voltar de seu check-up ontem. Aqui estão os resultados dos exames. Patrick entregou os papéis ao médico. O médico estudou a anamnese com cuidado, tirou os óculos, esfregou a ponte do nariz com cansaço e pensou consigo mesmo. Acho que a operação não pode ser adiada. Para obter um resultado positivo em todos os procedimentos, é necessário que Ana Petrovna seja operada no máximo até o próximo mês. Eu concordo. É muito dinheiro, disse o médico. Nós a manteremos aqui por alguns dias, a colocaremos de pé, aliviaremos sua condição. Mas você, como filho dela, deve agir imediatamente. Patrick decidiu não admitir que não era parente dele. Ele presumiu então que não teria permissão para visitá-la em nenhum momento. Era a única mentira que ele podia se permitir. John nunca visitou sua mãe no hospital. Ele não sentia pena dela. Mas perguntou ao tabelião quanto custava a herança. Enquanto isso, um completo estranho para Ana a visitava 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Havia comida no hospital, mas ela não conseguia comer. Então Patrick levava comida de casa para ela. As enfermeiras lhe disseram qual deveria ser a dieta de Ana, e Patrick arregaçou as mangas e começou a trabalhar. No início, não era muito comestível, mas Ana, sabendo o quanto seu homem favorito estava se esforçando, comeu até a última migalha, mesmo quando o homem trouxe mingau em vez de sopa em purê, completamente sem sal e sem gosto. A mulher comeu tudo com coragem, vendo como Patrick a observava atentamente. A cada vez, Anne fingia gostar da comida que ele havia preparado. Obrigada, meu bom homem, dizia ela. Você não iria embora. Você fica cansado todos os dias no trabalho. Tudo bem, eu não estou cansado, argumentou Patrick. É melhor você comer, para melhorar. E Ana obedientemente comeu a mistura intragável. Mas, como seu avô havia dito a ela, sua irmã não era bonito, mas era saudável. Toda a ala do hospital observava essa imagem dos filhos do amor. As mulheres se maravilhavam com o cuidado com que Patrick cuidava da mãe delas. Elas não faziam ideia de que os laços de sangue entre os 2 homens eram inquebráveis. Alguns dias depois, graças aos esforços dos médicos e de Patrick, a saúde de Ana melhorou. A mulher decidiu tomar a medida drástica de ligar para um conhecido do cartório, cuja esposa já havia dado à luz gêmeos em seu turno. Não foi fácil para todos, mas, apesar dos prognósticos dos médicos, os bebês nasceram saudáveis. E a própria mulher sobreviveu graças às habilidades de Ana. Assim, a tabeliã respondeu imediatamente ao chamado do Salvador e de sua família. Tenho um pedido para lhe fazer, apelou Ana. De que tipo? Ele ficou muito surpreso ao ser conduzido a um quarto de hospital. Quero redigir uma escritura de doação para Patrick, meu vizinho, disse Ana. Tem certeza, Ana Petrovna, o que meu filho vai dizer? O tabelião se perguntou. E meu filho não se importa comigo, respondeu a mulher calmamente. Você poderia dizer que ele me enterrou viva. Patrick, por outro lado, está tentando me tirar das garras da morte. Ele me apoia com todo o seu coração. Ele até perdeu o peso. Então, qual deles é meu filho? Esticou o tabelião. Deus nos livre de crianças assim. Bem, vamos preencher a papelada, e o tabelião entregou a Ana os documentos necessários. Não demorou muito e, em 1 hora, tudo estava pronto. Ana entregou ao tabelião a escritura da outra metade da casa e deixou como legado que, após sua morte, ele procuraria Patrick e o tornaria herdeiro de seus bens. Para John, Anne deixou todas as suas economias em uma conta poupança, na esperança de que ele pudesse usar o dinheiro para alugar um quarto pela primeira vez até encontrar um emprego. Depois disso, ele poderia viver por conta própria. As notícias correm rápido em uma cidade pequena e, no dia seguinte, John, furioso, invadiu o quarto de Ana.
Como você ousa dar metade da casa para aquele condenado? Gritou ele para a mãe, sem se intimidar com a presença de um amigo no quarto. A quem eu quiser, eu dou minha casa. Você já vendeu sua metade para ele e não me perguntou nada, respondeu Anne com firmeza. Mas ele é um estranho, gritou John. E eu não sou. Ele é a única pessoa que se importa comigo. Mas você é pior do que um inimigo, você está me matando com sua atitude e sua grosseria. Como se você quisesse que eu morresse primeiro. Sim, vá se fuder. Não vou enterrar você, gritou John, perdendo a paciência. Não se preocupe com isso. Quando eu for como você diz, não pedirei a ninguém para fazer nada, minha mãe disse calmamente e recuou contra a parede. John saiu com uma forte batida na porta. Os pacientes ficaram chocados com o que estava acontecendo. Só agora eles perceberam que não era o filho deles que estava visitando a Anna durante todo esse tempo, mas um completo estranho. Todos começaram a tranquilizar Anna e a lhe dizer que ela havia feito tudo certo, pois as coisas boas precisam ser pagas. E então, tarde naquela noite, algo terrível aconteceu. John, bêbado, em um acesso de raiva, ateou fogo em seu local de nascimento, onde morava desde criança. Patrick acordou a tempo e conseguiu evacuar o local, levando todos os documentos com ele. O filho distraído de Anna ficou parado e viu a única casa dele e da mãe queimar. Se não for eu, então ninguém, pensou o bêbado. Agora quem ficará com a metade de quê? De manhã, Patrick chegou ao trabalho coberto de fumaça. O capataz, ao saber do infortúnio que havia acontecido com o trabalhador, ofereceu-lhe um lugar no dormitório e ajuda financeira, o que deixou Patrick muito feliz. Havia uma questão: onde colocar Anna quando ela saísse do hospital. Com esse problema, ele foi até o médico-chefe da ala onde a mulher estava internada e pediu que ela não recebesse alta por pelo menos uma semana. O médico concordou com relutância. Não há falta de pessoas boas no mundo. Quando disseram a Anna que ela não estava mais em casa e que a culpa era de John, ela ficou desanimada. E por que deveria? Seu filho havia traído, a casa havia sido incendiada, ele mesmo estava com um pé na cova e os discursos de seus companheiros não tinham efeito sobre ele. Somente um homem poderia lhe trazer um sorriso ao rosto, e ele veio. Quando Patrick cruzou a porta do quarto, ele não sabia o que fazer. Mas assim que viu a mulher chorosa que se tornará como sua própria mãe, ele reuniu toda a sua vontade em um punho e disse a si mesmo que poderia fazer qualquer coisa. Não chore, mamãe, disse Patrick a ela e, vendo o rosto surpreso de Anne, acrescentou: posso chamá-la assim? Claro, claro que pode, querida. Disse a mulher. Vocês se tornaram mais parecidos com a minha família. A sala inteira assistiu à cena com a respiração suspensa. Muitos não conseguiram se conter, choraram. Anna começou a chorar. Ela estava aliviada, afinal de contas, ela tem um bom filho. Patrick estendeu a mão para dar um tapinha na cabeça da mãe, mas fez isso de forma desajeitada por causa de todos os dedos do anelar e do mindinho. Anna pegou a mão dele e a examinou. Era uma palma incomum que ela já tinha visto antes. Ela ainda se lembrava daquele bebê. Você nasceu em junho e está fazendo 35 anos. Sim, meu aniversário está chegando. Meu Deus, eu sei quem é seu pai. Toda a tristeza da mulher desapareceu. Você não é órfão. Ele ainda está procurando por você. O quê? E a mamãe? A emoção de Patrick o deixou sem fôlego. Sua mãe morreu no parto, disse Anna com tristeza. Eu não me esqueci daquele dia. Eu era assistente de parteira na época. Dissemos ao seu pai que lamentávamos muito e queríamos levá-lo imediatamente. Mas os médicos não queriam entregar você. Eles não deveriam fazê-lo. Eles saberiam o que aconteceria depois? Eles teriam deixado você ir. O que aconteceu? Dizem que os inimigos de seu pai o roubaram, para que ele o procurasse e acabasse com o negócio. Mas isso não funcionou. Ele começou a trabalhar com pena, pelo contrário. E agora ele é uma das pessoas mais ricas do país, e sempre vai ao túmulo da esposa de sua mãe. Eu também quero ir ao túmulo, você me mostrará? Claro que sim.
Os médicos não discutiram e deixaram Anne ir por um tempo. 1 hora depois, eles estavam indo de táxi para o cemitério. Esse é o túmulo, a mulher apontou para um local bem cuidado com um anjo branco em um pedestal. Patrick foi até lá e colocou 2 rosas brancas. Quem são vocês? Eles se viraram para trás. Um homem grisalho em um terno caro se aproximou com um enorme buquê de rosas brancas. Olá, Evan, começou Ana. Você não se lembra de mim? Eu ajudei a fazer o parto do bebê de sua esposa. E este é o filho dela, Patrick. O destino nos uniu recentemente. É uma longa história. O homem imediatamente viu em Patrick uma semelhança com sua amada e foi interrompido. Ele se lembrou claramente dos dedos. Ele agarrou seu coração. Eles o ajudaram a se sentar e lhe deram alguns comprimidos. Eles conversaram por mais 1 hora, sentados ao lado do túmulo. Era como se 3 pessoas tão diferentes tivessem se tornado uma só. O pai colocou o braço em volta dos ombros do filho e encostou a bochecha em sua cabeça. Pronto, meu amor, agora você pode dormir em paz. Nosso Patrick se encontrou. Descobriu-se que o rival de Evan havia roubado o bebê do quarto e o entregou aos ciganos. Os ciganos percorreram o país e carregaram a criança pelas passagens de pedestres, pedindo dinheiro aos transeuntes. Quando ele ficou completamente doente e não conseguia respirar devido a um resfriado, eles deixaram o bebê em um orfanato em outra cidade. Assim, a corrente de busca pela criança foi interrompida. Nesse meio tempo, o pai enlutado procurou pelo filho. Evan nunca se casou e não teve mais filhos. Seu negócio, por outro lado, estava crescendo. Mas não havia ninguém para quem deixar a fortuna. E então tive um sonho, disse Evan, em que minha amada me pedia para ir ao seu túmulo. Larguei tudo e voei para lá. 3 dias depois, Ana recebeu alta, e Eva e Patrick foram buscá-la, chegando em um carro de luxo. As mulheres que estavam na sala saíram para se despedir de Ana. Feliz com o fim da história, Evan deu a cada uma delas presentes luxuosos por apoiarem sua família, que agora incluía Ana. E, 1 mês depois, o avião da Alemanha trazia a bordo uma mulher completamente saudável e feliz e, no aeroporto, ela parecia mais jovem e brilhante. No pescoço de Ana, ela foi recebida por Eva e seus 2 filhos, Patrick e John, que haviam sido encontrados, lavados e codificados pelo pessoal do pai. Ela fez um curso de psicóloga e agora trabalhava na fazenda de Evan como guarda de segurança. John também se apaixonou. Uma garota simpática e amigável também trabalhava lá no escritório. Patrick, com muita experiência em gerenciamento de negócios, tornou-se o braço direito de seu pai, que não sentia falta do filho. Mais tarde, a ex-esposa de Patrick apareceu, divorciou-se dele e roubou todos os seus negócios. Vamos começar de novo. Uma mulher inteligente. Junto com seu sócio sortudo, eles deixaram o negócio correr solto e seguiram caminhos diferentes. Quando ela soube que seu ex-cônjuge estava prosperando, lá estava ela, não é mesmo? Eu já comecei com calma, disse o homem. E não há espaço para você nessa nova vida. Desculpe, estou com pressa para me casar. De fato, Patrick estava com pressa. Seu pai ia se casar hoje. Sua noiva tinha um lindo nome, Ana. Obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou da história, por favor, apoie-me com um polegar para cima. Isso significa muito para mim. Tenha um ótimo dia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.